a prova que Deus sempre andou por esses cerimoniais, por esses rituais judaicos, por esses rituais religiosos. Deus nunca se preocupou com essas coisas. Quem sempre se preocupou com a nossa religiosidade, com esses cerimoniais, com essas leis, com esses mandamentos, com essa escravidão, sempre foram os homens, principalmente os judeus. E aí segue-se a religião nos dias de hoje, né? Não somente hoje, há centenas, há dezenas de séculos, seguem os mesmos costumes judaicos, mesmas porcaria, escravizando as pessoas, colocando fardo, colocando jugo pesado nas pessoas, e fica aí os incautos vivendo. Olha o que está aí em Atos capítulo 10, versículo 44 ao 48, no texto da Bíblia King James Fiel. Veja, no versículo 44 de Atos 10, enquanto Pedro falava ainda estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Versículo 45. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, ou seja, os judeus, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Qual era o principal dom? Ou o dom naquele momento? Era o falar em idiomas, falar glossa, porque assim havia necessidade, antes do juízo do ano 70, que eram os estrangeiros entenderem o Evangelho, entenderem por outras línguas que o reino de Deus estava próximo. Por isso que, antes do ano 70, houve a necessidade do dom de idioma, o dom de línguas. E hoje em dia não tem mais esses negócios. Acabou tudo porque no ano 70 o perfeito veio, que foi o juiz, que foi Cristo, e julgou a nação de Israel. Porque eles os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, no versículo 47, pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Veja, como era religioso, como era um judeu esse Pedro. Mesmo eles vendo que os gentios, que os judeus falavam que não tinha Deus no mundo, que era afastado da comunidade de Israel, veja que o Espírito Santo, que foi o próprio Deus, deu o dom de falar idioma. E eles começaram a falar em línguas, mostrando que haviam sido batizados ou que haviam recebido o dom do próprio Deus. Sem a necessidade do ritual da purificação, o ritual mosaico, o ritual judaico. E eles ali não acreditou. Pedro, um religiosão, um judeuzão, mesmo vendo ele sendo contemplado ali com o Espírito Santo, falou, não, então agora vamos batizar ele. Tacaram eles na água, jogaram eles na piscina. Você entende? Para Deus nunca houve a necessidade da purificação, essas leis, esses preceitos, essas ordenanças, isso é coisa de homem, isso é coisa de judeu. Nunca teve essa necessidade. A prova está escrito nos escritos bíblicos, mas os religiosos ficam atrás de água, de piscina, de rio, de cachoeira, e fazem caravana, e fazem festa, e tomam envelope, e tomam escravidão. Você consegue entender? Depois você leia, você reflita. No versículo 48, e ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Pedro, Tiago, João, eles que pregavam o Evangelho, as boas notícias do reino de Deus que estava próximo, aos judeus. Eles eram legalistas. Agora vê se Paulo, quando recebeu a revelação, vê se Paulo ensinou alguém a ser batizado em água. Vê se Paulo ensinou alguém a praticar o dízimo, que nunca foi dinheiro. Claro que não. O que Paulo fazia era coleta no primeiro dia da semana, no domingo, para enviar essas coletas aos pobres que havia em Jerusalém. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com vocês, espero ter sido útil. E abra seu olho religioso. Você que fica praticando essas obras de tomar banho em piscina, isso é Moisés puro, isso é lei pura. Deus nunca deu ouvido para isso, Deus nunca nem aceitou esse negócio aí. Quando ele achou por bem, ele foi lá e derramou do Espírito dele,
derramou do dom dele sobre os gentios, e os gentios começaram a desfrutar das maravilhas do Criador neles. Tá bom? Se foi útil, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Tchau, tchau.